Nós vamos dar continuidade à ministração sobre os dons. Mas, antes de entrar nessa ministração, eu gostaria de fazer um comentário. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. A água é a palavra que limpa, que purifica. Amém, amados? O fogo é o Espírito. A Bíblia diz que a palavra sem o Espírito, ela é morta. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus flua em sua vida. Que você seja conhecedor da palavra. Amém, amados? Preparado para toda a boa obra. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos dar início, então. Eu gostaria que pusesse ali o primeiro slide. Nós vamos falar nessa manhã sobre o ministério pastoral. Ser pastor é um grande desafio, irmãos. Por quê? Porque o pastor tem que ser amoroso. O pastor tem que estar preparado, habilitado para o trato com as ovelhas. O pastor tem que ser zeloso, cuidador. Nós já conhecemos muitos pastores já passaram pela nossa vida. Graças a Deus por esses pastores, porque eles nos capacitaram com ensinamento, nos discipularam quando necessitamos e também foram misericordiosos conosco, porque éramos ovelhas, jambuzeiro, precisamos ser tratados. E graças a Deus, pela intercessão de um pastor, porque ele cuidou, zelou das ovelhas com o seu cajado, com a sua unção, com o seu zelo e com o temor, sabendo que todo pastor, todo homem que está à frente do ministério, este dará conta ao Senhor. Amém, irmãos? Por isto, tudo que é feito é para a honra e a glória do Senhor. O pastor sempre será um pastor. Entre muitos pastores, sabendo que o príncipe dos pastores, Jesus, é o verdadeiro pastor do rebanho. Amém, queridos? A função do pastor é apacentar, alimentar as ovelhas com a palavra. Glória a Deus. É difícil você imaginar um pastor que não dobre os seus joelhos e que não ore. O pastor é um intercessor. Vocês lembram da figura de Moisés, quando ele se colocava diante de Deus pelo povo? Ali ele estava exercendo um ministério pastoral. Quando ele orou, quando ele pediu a Deus misericórdia, o Senhor moveu a sua mão, o Senhor reteve a sua mão por causa de uma intercessão pastoral. Quando o pastor vai em um hospital visitar um enfermo, ele está exercendo o seu ministério. E é tão bom se sentir cuidado pelo seu pastor. Imagine você numa luta, numa enfermidade, num leito, e vem um representante de Deus, uma voz de Deus, para orar por você. Que coisa maravilhosa. Este é o ministério pastoral. Pastor, ore pelo seu pastor. Eu queria fazer um comentário com você. Nem sempre o pastor vai poder dividir as suas guerras, as suas lutas, as suas dificuldades com as ovelhas. As ovelhas têm um ombro, têm um pastor. A ovelha tem um líder sábio que vai ajudá-la. Mas o pastor
Com quem ele pode compartilhar as suas lutas? Você já parou para pensar nisto? O fardo que um pastor leva, que um pastor carrega, é muito pesado. Imagine um pastor confrontando os lobos. A Bíblia diz que existem ovelhas e ovelhas, não é verdade? Você sabe disso. E cabe ao pastor amar estas ovelhas que são rebeldes, discipulá-las, sustentá-las em oração. Você sabe, irmão, que a Bíblia fala sobre o joio. E a responsabilidade do cuidado do joio não é só do pastor, é de toda a igreja. E a Bíblia diz que o joio não deve ser retirado, mas sustentado em oração, para que num momento, como aconteceu com Saulo, ele venha e seja transformado. A manifestação da glória de Deus, ela vem através da intercessão, vocês concordam? Quando Deus pega um coração de pedra e arranca aquele coração de pedra, e ali é enxertado um coração de carne, um coração transformado. Isso vem através da intercessão. Agora imagine se um pastor negligenciar o seu ministério. Como ficam as ovelhas? Tem um texto que diz, são ovelhas que não têm pastor. O pastor é importante. O pastor é importante. Ore pelo seu pastor. Quando eu me converti, irmãos, acontecia uma coisa na igreja que eu nunca mais vi. Nunca mais. As ovelhas, os irmãos chegavam mais cedo, dobravam o seu joelho nos seus bancos e oravam pelo culto. Oravam por salvação, para que Deus trouxesse salvação. Oravam pela palavra, para que no abrir da voz, no abrir da boca, o Senhor falasse com a congregação. Hoje não se vê mais isso. Você já viu uma ovelha ajoelhada, orando pela sua igreja, pelo culto? Parece que tudo isso é responsabilidade única, exclusiva do pastor. Mas não é. Não é. Nós somos um corpo. Deus distribui dons para a igreja. O Senhor distribui dons para a igreja. E nós desejamos de todo o coração que esses dons sejam manifestados. Amém? Glória a Deus. A palavra diz, levai as cargas um dos outros. Um dos outros. A Bíblia disse sobre andar a segunda milha. Você já leu isto? Imagine você pegar um perturbado de Jesus e dizer para ele, eu vou andar contigo a segunda milha. O meu testemunho, a minha vida, vai ser para você um livro aberto. Um exemplo. Eu quero que você veja Cristo em mim. E eu quero enxertar Cristo em você. Amém? Glória a Deus. Vamos mais adiante, amados. Atribuições. Através de um pastor, espera-se ver a manifestação do amor de Deus. Vocês concordam com isso? Nós já conhecemos ou já ouvimos falar de pastores que são soberbos. Mas se um pastor não tiver a manifestação do amor de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Ele é a pessoa certa, mas no lugar errado. Entende isso? A unção pastoral ministra cura interior. Eu aprendi com uma mestra aqui dessa igreja, vocês precisam conhecê-la. De quem eu estou falando? Que, aleluia, o ensino é para a mente.
culto é para o seu espírito. Entende isto? Imagine você entrar por essa porta, eu vou repetir sempre isto. Entrar pela porta e sair por ela do jeito que você entrou. Nós não podemos aceitar a palha seca. Nós precisamos do alimento vivo. A palavra se renova. A palavra é uma espada bigúmia que entra no mais profundo. E isto tem que se manifestar aqui, no altar do Senhor. Então, irmãos, um pastor tem um ministério importante, mas ninguém faz a obra sozinho. Eu tenho, graças a Deus, nós temos aqui uma equipe que está ajudando muito, porque um abraça o outro, um carrega o ombro, sustenta o outro, e um exorta o outro. Nós temos um dia que nos reunimos para falar sobre os acertos e as correções que precisamos. Por quê? Pelo bem da igreja. Pelo melhor desempenho da obra de Deus. Talvez isso passe por desapercebido para toda a igreja. Mas o que importa? Importa não é o zelo de qualidade, o selo de qualidade, mas sim o temor, o zelo pela obra de Deus. A unção pastoral traz liderança, claro, traz propósito, traz edificação, ministra companheirismo e comunhão, traz vida e consolidação, trazem a cura. A cura. Um pastor deve orar pela sua cura. Um pastor tem que trazer sobre os seus joelhos a sua igreja. Trazer sobre os seus joelhos o seu ministério. Porque quem faz não é o homem, vocês concordam, amados? É o Senhor. A intercessão, ela é tão poderosa, que a intercessão quebra a ação das trevas, move o coração de Deus e muda circunstâncias. Um pastor que não entende isto é inaceitável, não se pode acreditar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto tempo Deus leva para formar um líder? Na sua opinião. Não é da noite para o dia. Quando Deus começou o trabalho na vida de José, quando Deus olhou para José, Deus trouxe um chamado para a vida dele, e esse chamado iniciou desde a sua juventude. E ele passou por vários processos, inclusive a prisão, para se tornar o maior líder de uma nação. Ninguém imagina a história de vida de um homem escolhido. Somente um homem escolhido sabe o preço que ele pagou para chegar onde chegou. Não é verdade, queridos? Ninguém vê isto. Talvez os próximos, aqueles que lhe ajudaram nas pelejas, sabem. Traz libertação de ataduras de demônios. Move-se em oração. Ministram um exemplo e modelo de vida. Tem unção para discipular. Tem proteção, cobertura à igreja. Trazem unção de
paternidade. Paternidade. Se a igreja não vê o seu pastor como um pai, algo não está certo. Vamos lá adiante, irmãos, por favor. Um pastor, ele trabalha na reconciliação, na orientação, nos ensinos práticos. Ele se move pelo espírito de conselho e sabedoria. Foi o primeiro texto lido. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que o Senhor me ungiu. Você é um ungido de Deus. Quem pode dizer eu sou um ungido do Senhor? Amém, queridos? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O pastor, ele tem a responsabilidade de trazer os fundamentos básicos, o ensinamento. Ele exorta, ele se move pelo meio da mansidão e da paciência. Ministra paz. É um ministério de cuidado. O ministério pastoral é um ministério de cuidado. Amém, queridos? Normalmente, o pastor, ele não sai da igreja, ele se move dentro da igreja. É diferente do ministério apostólico que nós aprendemos, é diferente do ministério evangelístico. O evangelista é aquele que vai lá fora e traz para dentro. O pastor é o que apacenta. Vamos mais adiante, por favor. O mestre. Nossa, que maravilha. O mestre, ele tem uma capacidade de trazer um ensino, de esmiuçar, de trazer um entendimento, um esclarecimento tão grande, que aquele que está recebendo a sua ministração, ele fala, uau! Que tremendo! Nossa, eu não tinha percebido isto. Ele traz o que está nas entrelinhas, o que está lá no profundo. Esse é o verdadeiro mestre. A sua simplicidade, a sua clareza. Tremendo. Eu amo um mestre. Imagine uma igreja sem mestre. Imagine uma igreja sem mestre. Nem todos serão pastores, nem todos serão apóstolos, nem todos serão evangelistas. A igreja, ela tem que ser completa. Feliz é a igreja que tem um mestre. Amém, queridos? Respeite, honre os ministérios da igreja. Honre os seus líderes, porque eles pagam um preço muito alto. O ministério do ensino exige dedicação. Dedicação. Ele busca o conhecimento. E é como eu havia dito, ele traz verdades com muita clareza. É um dos ministérios dado pelo Espírito Santo para levar a igreja às águas profundas. Águas profundas. É por isso que eu aconselho você, quando um mestre estiver ministrando, pare tudo e ouça-o. Porque ele trará revelações para a sua vida. E aquilo que é bom, a Bíblia diz que você tem que reter. Retenha. Retenha. E não só retenha, mas aplique. Aplique esse ensinamento. Águas profundas da palavra. E revela a graça de Deus
e os mistérios escondidos nas Escrituras. Beije a mão de um mestre. Você talvez já tenha pago muito caro para ir a uma faculdade, para aprender pelas mãos dos mestres, para que eles tragam para a sua vida conhecimento. E lá na faculdade, se você não se aplicar para aprender o que o mestre está te ensinando, você pode ser reprovado. E aqui na casa de Deus? Por que você negligencia a palavra de um mestre? Por que você não reconhece o mestre? Por que você não o honra? Honra é um princípio que deve ser aplicado na casa de Deus. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. O primeiro a ser atacado em uma igreja, com certeza, é o pastor. Eu já falei aqui, irmãos, que o primeiro ministério que é atacado espiritualmente é o louvor. Isso é em todas as igrejas. Mas o pastor é o espelho que está na vitrine. A família do pastor é vista. Se um filho do pastor fizer uma coisa, vai respingar na vida do pastor. Tudo é o pastor. Tudo é um pastor. O preço que o pastor paga, as lágrimas que um pastor derrama, quantos vêm? Quantos vêm? E ainda o pastor, ele confronta uma guerra espiritual. Uma guerra muito grande. Fortalezas poderosas, espíritos locais, regionais, territoriais, espíritos nacionais, porque eles querem barrar o ministério. E eu quero dizer uma coisa a respeito do mestre. Todo momento, toda oportunidade que o mestre vem manifestar a palavra, trazer um ensino, ele enfrenta uma guerra espiritual, que talvez você não veja. Ele sente o peso. Porque o mundo espiritual é verdadeiro. Portanto, o mestre ora. Ele prepara o ambiente. Assim como a adoração prepara o ambiente para a palavra. Imagine um mestre que não ore. É impossível. Não tem como o céu se abrir, o entendimento vir, a sabedoria lhe ser concedida sem intercessão. Tudo isto acontece. E muitos, a ovelhinha não vê, não percebe, não sabe. O crente que tem 20 anos de carteira, 20 anos de membro, ele sabe, mas muito pouco ora. Pelo culto, pela igreja, pela palavra. E isso tem que mudar. Tem que mudar. Quantas vezes você orou esta semana para Deus trazer almas? Quantas vezes você orou nessa semana pela sua igreja, pelo culto, pela palavra? Você vem para receber, mas você não ora para receber. Mais adiante, por favor. Atribuições. A primeira traz unção de revelação da palavra. Este é o mestre. Este é o mestre. Você já viu um mestre preparando a sua aula, a sua ministração? É tremendo, irmãos. É tremendo. É maravilhoso. O cuidado, a preocupação,
a colocação da palavra. Um mestre traz luz ao texto sagrado. Se move debaixo do espírito de conhecimento divino. Por isso que foi lido aquele texto de abertura. Quando você lê o Espírito de Deus está sobre mim, estava falando sobre Jesus. Mas você pode trazer sim esta palavra sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim. Declare a palavra. Amém? Amém, queridos? Se move debaixo de um espírito de inteligência. Porque se ele não for inteligente, ele não vai saber colocar de forma clara. Imagine um mestre chegando aqui, trazendo seu estudo e tudo bagunçado. Você diz, não, agora ele vai encaixar, agora vai andar e ele vai... Não se vê isso no mestre. Não se vê isso no mestre. Ele é claro. Ele é zeloso. Glórias a Deus. Glórias a Deus pelo apóstolo. Glórias a Deus pelo mestre. Glórias a Deus pelo evangelista. Glórias a Deus pelo pastor. Tudo isso Deus fez para cuidar do rebanho. Agora imagine a ovelha que quer viver fora do rebanho. Isto é bíblico? Não. Existem pessoas que se afastam? Sim. Irmãos, nunca da história a igreja tem ferido tantas ovelhas como nos dias de hoje. Pastores ferindo ovelhas como nos dias de hoje. Ovelhas ferindo ovelhas como nos dias de hoje. Mas não importa o que os outros façam. Olhe para a sua vida. Seja luz. Seja testemunho vivo de Cristo. Fale do amor de Deus. Fale de Jesus. Como eles vão ouvir se você não falar? O mestre, olha ali no 6, leva a igreja à maturidade. É o mestre. É um papel do pastor? Também. Mas é principal do mestre. Há momentos, irmãos, em que um homem, ele anda na unção, debaixo da unção apostólica, debaixo da unção de evangelismo, debaixo da unção pastoral e debaixo da unção de mestre. Não tem problema. É o mesmo Espírito. Mas eu estou falando de pessoas que têm uma característica, um chamado forte, a unção forte que está sobre este homem é a de mestre, é a de apóstolo, é a de pastor. Lembre-se, dai honra a quem tem honra. O mestre, ele, olha o verso 5, ele opera debaixo de unção de revelação, porque ele traz coisas profundas, que foram reveladas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ele leva a igreja à maturidade, ele traz crescimento, ele ministra vida, ministra alegria, produz disciplina, fortalece princípios bíblicos, ministra preparação para o ministério. É o mestre que discipula os novos mestres. Jesus foi mestre e ele discipulou os discípulos. E os discípulos se tornaram apóstolos. Ministra, produz convicção e arrependimento. O mestre, ele traz correção. Ele combate a heresia de frente.
Imagine um mestre combatendo heresia. Vai ter ovelha que não vai gostar. Imagine um mestre combatendo o pecado. Vai ter ovelha que vai torcer o nariz. Mas ele está cumprindo o seu ministério. Imagine o mestre dizendo, isto é pecado, está errado. Pode ter certeza que ele vai enfrentar um confronto pessoal. Se o pastor disser para uma ovelha, você está em pecado, isto não é de Deus, ela vai dizer, eu não fico mais nesta igreja não tem amor. Imagine um pastor alisando o pecado. Dizendo, vamos viver harmoniosamente, vamos abraçar, deixa o pecado debaixo do tapete, está tudo certo. Desde que a igreja seja um lugar cheio, vamos encher a igreja. Isso não adianta nada. Você está enchendo a igreja, mas não está povoando o céu. O nosso chamado é para povoar os céus. Você concorda com isso, amado? Portanto, o pastor, o líder, o mestre é confrontado, muitas vezes com muito ódio no coração. Quem é pastor, quem é mestre, quem é líder, já tem um histórico de batalha. Mas são as marcas de Cristo que você carrega para toda a eternidade. Quem pode dizer glórias a Deus?